Olá, meu nome é Mira E eu sou a Raquel, nós somos psicólogas clínicas. e a gente não tá aqui pra te analisar, e sim pra analisar o filme de hoje, que é mais uma animação, Red, Crescer é uma Fera. E contextualizando o filme pra vocês, então, a gente tem a Mei Mei, que é a protagonista, ela é uma adolescente que tá passando pela puberdade, né? Aquela época que a gente tem os comportamentos assim meio esquisitos. E os dois pontos mais importantes do filme são: o primeiro é que fora de casa ela se comporta de uma maneira. Então ela é mais extrovertida, ela faz o que ela quer, ela fala o que ela quer, ela fica com as amigas, ela dança. E dentro de casa ela tem outro comportamento. Ela já é mais obediente, ela é mais quietinha, né? Ela não fala o que ela pensa. E o segundo ponto importante é a herança da família dela, que é o panda vermelho. Então todas as mulheres da família dela se transformam no panda vermelho em algum momento ali Na dessa puberdade. fase. Exato. E pensando na relação da Mei Mei em casa e fora de casa, a gente consegue olhar muito bem para o ambiente, né? Então, para as pessoas que estão modulando essa forma dela se posicionar. Dentro de casa existe uma rigidez muito grande, uma necessidade de cumprir costumes, de precisar parecer sempre uma pessoa muito quieta, muito certa, muito rígida, que é a tradição da família dela. Já fora de casa, especialmente ali entre as amigas, ela consegue de fato se sentir mais confortável e confiante para expressar quem ela é, para se mostrar brincalhona, extrovertida, e até os próprios medos dela aparecem com muito mais facilidade com essas amigas que são muito mais acolhedoras, que não cobram dela uma postura rígida, né, uma postura sempre igual. Na verdade, estão ali porque gostam dela genuinamente e, mais do que gostar, expressam isso. Porque não é que a mãe, a avó, enfim, as mulheres da família não gostem dela, mas elas esperam dela e deixam muito claro uma postura que não é o que a Mei Mei quer ser. Já as amigas não. As amigas são muito mais acolhedoras e muito mais tranquilas no que esperam ou que deixam de esperar da Mei Mei. Exatamente. E por conta dessa relação com a mãe, que é uma mãe que cobra muito, né, que é bastante rígida, que espera dela esses comportamentos que na verdade ela não quer ter, isso acaba fazendo com que a Mei Mei fique muitas vezes frustrada, irritada, magoada, chateada, só que ela não expressa essas emoções, porque ela não tem espaço para isso dentro da casa dela. Se ela expressar qualquer coisa, tá errado, né? Ela tem que manter aquela postura ali certinha, e de acordo com a mãe. Justamente então, por conta desse contexto da casa dela, ela acaba se sentindo com muita frequência frustrada, irritada, né, chateada, até que eventualmente aparece o panda vermelho. Então, quando ela tem um dia que ela tá com muita raiva e ela vira o panda vermelho. O que é isso, May? O que tá acontecendo comigo? E aí vira o caos, né? Porque aí ela se assusta, ela não sabe o que tá acontecendo, ela não sabe lidar com a raiva dela e nem com as outras emoções, mas a raiva principalmente nesse momento. E um ponto importante quando a gente fala dessa herança da família dela é que em nenhum momento ela foi avisada quanto a isso. O que é uma questão que às vezes acontece de forma muito comum entre as famílias, é de manter determinados segredos, né? Questões que precisam não ser faladas, que precisam ser escondidas. E aí, o fato de nunca sequer ter pensado que isso poderia acontecer faz com que a Mei Mei tenha ainda mais dificuldade para lidar com o panda, porque aí ela quer esconder, inclusive dos pais no começo, sendo que se a mãe tivesse orientado, ela logo conseguiria ter feito alguma coisa, como ela faz ao longo do filme, com a ajuda do pai e das amigas, para aprender a lidar com esse panda, que na verdade ali é um panda, mas a gente tá falando muito da representação das emoções e enfim, de novidades na nossa vida, e nem sempre novidades agradáveis. Sim, e essa representação do panda, ela vem justamente por quê? Porque ela chegou no limite dela, no extremo, né? A raiva veio tão intensa que daí ela começa a ter alguns comportamentos mais impulsivos, mais agressivos, então o panda vem pra representar esse extremo, vamos botar assim. E então ao longo do filme, ela vai tentando entender como é que ela vai fazer pra lidar, né? Então tem até uma cena do filme que ela entra no quarto dela com muita raiva e aí ela pega um travesseiro, bota assim na cara e ela grita, então ela coloca aquela raiva pra fora e ela percebe que quando ela faz isso, o panda some, Desaparece. né?
E não Acho que vai magicamente, essa é uma das estratégias que a gente ensina, por exemplo, na terapia, para manejo de raiva, né? Você gritar num travesseiro é uma das formas importantes para você aprender a lidar com a sua raiva, porque a raiva é uma energia de ação, né? Ela te dá força para fazer alguma coisa, para agir. Então, muitas vezes as pessoas acham que a única forma de lidar com a raiva, ou a primeira forma para lidar com a raiva, deveria ser, fazer alguma coisa para se acalmar. E não. Muitas vezes a gente precisa botar isso para fora, obviamente de um jeito que não machuque ninguém, não machuque a própria pessoa, mas que seja um manejo interessante, que respeite essa fluidez da raiva, que é colocar pra fora. Então, gritar no travesseiro. Muitas vezes a gente fala de pegar um pano e torcer um pano. Tudo isso são estratégias de regulação emocional da raiva. Exatamente. E dentro dessas estratégias de regulação, a gente volta pra diferença do contexto. Casa, fora de casa, né? Família, amigas. Então, a voz da família dela, né? A mensagem que a família passa é uma mensagem muito crítica, de lutar contra as emoções. De qualquer Tá jeito. errado. A qualquer custo. Exatamente. Qualquer coisa você precisa fazer pra evitar aquilo. Já quando ela tá com as amigas, é uma voz muito mais acolhedora, muito mais de aceitar essa emoção. E é quando ela consegue, então, lidar com a raiva e com outras emoções. E ela começa até a usar o pano a favor dela, pra ela conseguir o que ela quer. Então, assim, esse filme, além de mostrar pra gente, de novo, né, sobre a importância das emoções, como a gente vê em vários filmes da Pixar, o Red, ele traz não apenas essa ideia de aceitação das emoções, e aqui, basicamente, da raiva, né, como a principal emoção, que precisa ser evitada a qualquer custo e mobiliza toda a família a fazer uma magia, a fazer um feitiço que possa, então, tirar isso, né, congelar o panda a qualquer custo. Como vários outros filmes da Pixar, a gente tem também uma outra função, que é falar sobre como essa gentileza no entorno ajuda a gente na regulação da emoção. Isso é fundamental, porque de modo geral a gente aprendeu o contrário e as pessoas não sabem acalmar as outras pessoas sem ser por meio de invalidar. Não fica assim, você não tem motivo, vai passar rapidinho, que você tá sempre invalidando aquela emoção, não dando importância para aquilo, ou então querendo suprimir, não pode de jeito nenhum, você não tem motivos para ficar com raiva. E a mensagem do filme é justamente ao contrário. A gente tem sim motivos para ficar com raiva, e a raiva pode ser sim benéfica, como é quando o panda vermelho passa a ser integrado na família e todo mundo consegue lidar com isso a partir da amizade, a partir do trabalho dessas amigas que foram ajudando a Mei-Mei a aprender a lidar com o panda vermelho. Exato. E talvez vocês já tenham ouvido a gente falar em outros vídeos, mas uma outra função da raiva também é a gente conseguir ver quando que estão passando dos nossos limites, quando que a gente precisa impor algum limite para as pessoas que estão ao nosso redor. Então, tem uma frase bem legal no filme, bem significativa, que é algo assim que ela fala como que uma das principais regras da família dela é que as pessoas da família têm que honrar os pais a qualquer custo. Só que depois ela acrescenta que é importante que você honre sim os seus pais, mas não a ponto de você esquecer de honrar a si mesma. Ou seja, você precisa sim respeitar os pais, ouvir, enfim, mas você também precisa se respeitar e aprender a colocar esses limites. Justamente porque quando não coloca, vem a raiva, vem o panda vermelho aí, né, que a gente precisa lidar e tudo. E as relações ficam muito atravessadas por rancores, por dores, quando na verdade uma boa conversa, em muitos casos, já seria super importante e ajudaria bastante e resolveria o problema. Exatamente. E aí, gostou? Tem mais alguma coisa no filme que você prestou atenção e acha que é interessante? Conta pra gente aqui nos comentários. Não esquece de curtir, compartilhar com seus amigos e a gente se vê no próximo vídeo. Tchauzinho!